Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast da Wiggles. Aqui você vai aprender a acelerar seu faturamento com lucro e previsibilidade. E hoje o nosso tema especial é gestão financeira para pequenas e médias empresas. Mas antes disso, estou aqui com meu amigo e sócio João. Fala, João! E aí, Vitão, vamos lá para mais um podcast hoje. É isso aí, João. Tema que a gente precisa de um convidado para isso, né? Precisa de um convidado. E hoje nós estamos aqui com o Ricardo. Olha o currículo, hein? O Ricardo é casado com a Natália, pai do Thomas e também da Anne, que está chegando por aí. Ele se formou em administração, é pós-graduado em controladoria, auditoria e finanças, é CEO do grupo Purifiltro desde 2014, empresa familiar fundada aí pelo seu sogro, o senhor Marcos Garabini, em 98. E hoje a Purifiltro conta com 3 unidades em 3 cidades diferentes, todas no interior de São Paulo, Sertãozinho, Jaboticabal e Matão. E hoje o Ricardo também é investidor no mercado imobiliário em São Paulo, franqueado da Borelli. Putz, esse eu gosto, hein? Bom demais o gelato. Desde maio de 2024. E hoje é futuro mentor aí de outros empresários também na área de gestão e finanças. Depois desse vasto currículo, temos que apresentar. Ricardo, seja bem-vindo. Como é que você está? Obrigado, Vitor. Obrigado pelo convite. Obrigado, João. É um prazer estar com vocês aqui. A gente que agradece. Obrigado. Tema muito interessante, né? Gestão financeira para pequenas e médias empresas. Mas veja assim, antes de falar de gestão, quando eu leio esse currículo, eu quero entender um pouco sobre a tua vida empreendedora. Sim. Qual que foi o momento que o mosquitinho do empreendedorismo mordeu o Ricardo e falou, vem cá, vamos empreender? Como é que foi isso durante a tua trajetória, Ricardo? Conta pra gente. Vamos lá. O momento não foi muito agradável, né? Foi um momento que eu tive uma depressão e em 2018, né? Desculpa, 2016 eu tive uma depressão, onde que me levou a buscar respirar novos ares, né? Eu pensei, eu preciso fazer algo. Eu me senti numa zona de conforto, pós-depressão. E aí, assim, eu procurei algo a mais, né? Eu procurei através dos estudos, né? Foi onde eu comecei a estudar, me graduar. Fiz uma pós-graduação, como você mencionou, na FAAP. E isso me trouxe, assim, uma abertura legal no mundo empreendedor. E foi onde, assim, que o gatilho para isso, né? De lá para cá, a gente tem aí buscado respirar novos ares, né? Como eu falei. Muito bom. E hoje foi recente, né? Que você entrou ali Recente. para o mercado de franquias, né? Através da Borelli em 2024, maio de 2024, né? Sim. E como é que está sendo essa jornada agora? Porque, querendo ou não, né, João, uma empresa de vender purificador de água. Diferente. Para o mercado de gelato é totalmente diferente. Como que foi essa mudança? Como que é isso para você? Bom, é totalmente diferente, como você mesmo mencionou. Está sendo uma experiência bacana. Diferente, né? Porque eu trabalhava no mercado purificadores de água, bebedouro industrial. E para mim, assim, tem sido um desafio, né? Mas, como todo bom empreendedor que gosta de desafios, né? A gente está levando legal. Está situada em São Paulo, né? Em Itaquera, do lado do campo do Corinthians, né? Inclusive, não sei se vocês são corintianos, né? Ainda. Deixa quieto. Eu, como um bom corintiano, né? A gente escolheu lá e, assim, fazendo uma pesquisa de mercado, é claro, respaldado pela Borelli, a gente escolheu estar lá em Itaquera, né? E está dando muito certo, né? Graças a Deus. Né? A loja está indo para o seu nono mês e está sendo um sucesso lá. Muito bom. Acredita assim, né, João? O cara, quando é bom em gestão, independente o negócio, o nicho, o segmento, não sei o que você tem para falar disso, mas eu tenho essa visão. O cara, quando tem a habilidade da gestão, que ela não acredito que isso é um dom, eu acredito que você vai desenvolvendo isso através dos estudos. Ele mesmo acabou de dizer, ele buscou conhecimento e teve essa habilidade e não importa o nicho, né, João? Você vai ter essa habilidade de gestão. Que negócio de empreendedor não é muito dom. É você, sim, ter a veia, mas é buscar atrás, né? É perder o medo de errar, de fracassar e ver que os tropeços na vida nada mais são do que degraus para você subir a escada do sucesso, né, Ricardo? É verdade. Então, eu vejo que... Sim, é verdade. Eu, assim, desses anos, né, de empreendedor, eu aprendi que se você ficar parado, você para no tempo. Não adianta. Então, assim, os estudos, lá em 2016, 2017, foram os piores anos, assim, da minha vida, né? Mas foi os anos que, para mim, assim, eu abri minha cabeça, né? Porque eu estava numa zona de conforto, onde em 2015 eu assumi a Purifiltro, como você acabou de falar, mas eu precisava de algo a mais. Eu via que se eu não buscasse outras coisas, buscar o estudo, buscar me graduar, a gente não teria sucesso, né? E nisso foi onde que abriu a minha cabeça em relação a franquias, até o mercado imobiliário de São Paulo, né, que a gente começou a investir também.
E isso foi muito bom para mim, né? Tem sido muito bom para mim, né? De lá para cá, assim, a gente não para de estudar, que é algo que eu acho essencial para nós, né? Para qualquer empreendedor. Qualquer empreendedor. Vejo que quando o empreendedor, né, João, tem a cabeça de investir o seu dinheiro, que ele vira, além de empreendedor, ele vira investidor, ele começa também a entender um pouco melhor o que é correr risco, né? Isso. Faz toda a diferença, com Sim, certeza. entender de processos e pessoas, né, Ricardo? Sim. E antes da gente falar da parte financeira, Ricardo, eu gostaria que você desse a sua visão nesse assunto do empreendedorismo, das pessoas que sonham em ter um próprio negócio, de abrir uma empresa. Aquela ideia de que, vou alugar um prédio comercial, vou comprar algumas coisas para mobiliar lá, estocar, e pensar que os clientes vão entrar na loja assim por osmose, por naturalmente a importância de você hoje ir atrás do cliente, você ter uma estratégia comercial para fazer o negócio dar certo. Sim. Qual que é a sua visão sobre isso? Sim, eu costumo dizer que hoje mudou muito, né? Não se fala muito o foco no cliente, a gente tem que ver o foco do cliente, né? Aonde o cliente está, qual é o comportamento dele, o que ele está fazendo, né? Eu atendo que classe, qual que é a classe que eu atendo, né? Eu atendo mulheres, atendo homens, né? É casado, não é casado. Então, assim, primeiro passo é você focar no seu cliente. Eu acho que você tem que focar no cliente e ver qual que é o comportamento dele. E mudou muito, né? Antigamente a gente pensava qual que é o foco dele, né? Mas a gente tem que ver o nosso lado como empreendedor. Eu preciso focar nele e ver o comportamento dele. Então, acho que esse é o primeiro passo, né? Ver qual que é o comportamento do seu cliente. E assim, não é igual você acabou de falar, né, João? Você vai abrir uma porta, vai chegar os clientes, não, de forma alguma, né? Primeiro passo, eu acho que nada mais a gente tem que pensar nisso, né? Qual que é o comportamento do meu cliente hoje? Exatamente. E adentrando no tema de gestão financeira, vem a pergunta: por que é tão difícil? Parece que é um bicho de 7 cabeças para o empresário, principalmente o pequeno, né? A gente fala de pequeno a médio empresário, que geralmente é o pessoal aqui que nos acompanha, mas por que é tão difícil? Você acredita que, assim, o cara, na hora que você fala assim de planilha, o cara já até frio na espinha, é só planilha? Claro, a gente sabe que não é, mas por que você acredita que é o maior desafio? Né, fazer essa gestão financeira? O cara não sabe precificar, enfim, como você enxerga isso? O cara que está começando, ou até mesmo quem já está no mercado há um tempo. Sim. Como que é isso que você enxerga? Sim, eu acho que é importante, porque tudo é organização. Se você tiver uma empresa bem organizada desde o início, vai dar certo, né? E vai ser natural as coisas começarem a acontecer, né? É lógico que você, como eu mencionei, o foco do cliente é muito importante, né? O primeiro passo. Mas gestão financeira, isso é muito importante. O que eu percebo é que os gestores pecam, fluxo de caixa. Fluxo de caixa é onde, assim, vamos dar um exemplo de um comércio, né? O cara vai lá, compra um produto, ele paga em 6 vezes, só que o cliente dele paga em 10. Então, tem uma disparidade aí do caixa. Um descasamento. Né? Descasamento, exatamente. Então, eu acho que esse é um dos principais fatores que os gestores, empreendedores que estão começando pecam, né? Além disso, tem também o lado de separar pessoa física e pessoa jurídica. Isso é muito importante. Né? Muitos empresários pecam nisso, né? Junta tudo, pessoa física, pessoa jurídica, e é uma pessoa só. Né? Eu não sei como pode denominar, né? Se é um CNPJ ou um vira monstrinho, né? Um monstrinho, um avatar. Né? Um monstrinho comedor de dinheiro. Exatamente. Então, isso é muito importante também no início do negócio, você separar a pessoa física, a pessoa jurídica, né? Eu tiro meu prolabore aqui, a minha retirada é essa, né? Estabelecer uma porcentagem que seja, né? Isso você vai entender dentro do seu negócio. Cada negócio você tem uma porcentagem ali de retirada. Sim. Porém, você vai entendendo melhor o seu mercado e assim vai. Eu vejo assim também, tem uma frase que a gente viu, eu não me recordo agora quem falou, que falou assim: eu conheço muitos empresários ricos da empresa pobre, né? E seria assim, o cara ele sangra a empresa dele, né? Ele é teoricamente rico porque ele tira tudo, praticamente no final do mês. Ele é, né, o famoso empresário rico da empresa pobre. Ou seja, ele acaba muito mais só do que misturando, né? Ele acaba tirando mais do que pode. Sim. E é difícil porque o nosso modelo de ensino no Brasil não ensina isso. Verdade. E às vezes o cara, nem todo empresário, por exemplo, teve, né, um currículo como o seu de graduação. Deveria, né, buscar o conhecimento, e é por isso que existem hoje o mercado de educação corporativa, através das mentorias, dos treinamentos, imersões. Como é que você vê isso assim? Não sei se você já tinha ouvido essa frase, né? Um empresário rico da empresa pobre. Então o cara tem dinheiro, está andando no carrão, mas não tem
O caixa ele tá, não vou dizer que está no vermelho, mas também não está naquele verde que deveria estar. Tem fornecedor cobrando toda hora ali, né? E ele fica sempre contando, o mês que vem o que eu vender eu pago, que no final das contas é a questão do fluxo, assim. Mas sendo prático, assim, Rick, quais dicas práticas que esse cara, por onde esse cara começa? Porque a pessoa que está assistindo isso está com essa dificuldade. Por onde ela começa? Qual que é o primeiro passo que ela deve fazer na sua visão? Bom, eu acho que o primeiro passo você tem que definir essa porcentagem, né? A gente vai falar em uma porcentagem padrão de serviço, entre 20% a 30%. Né? Comércio, 15% a 20%. Indústria, de 8% a 12%. Uma porcentagem padrão. Primeiro, para você precificar o seu produto. Né? Então, a gente define nossa porcentagem de ganho, né, que seja, e aí você precifica o seu produto. Só que considerando os custos variáveis que você tem ali no meio do caminho. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, Vitor, que você tem que entender o seu produto, aonde você está, qual mercado que você está entrando, qual que é o meu público, né? Qual que é as pessoas que eu tenho que atender, como eu mencionei. Então, esse é o primeiro passo para essa organização da gestão financeira. Eu acho que isso é essencial para qualquer empreendedor e qualquer negócio também. Pode ser uma pessoa que está começando um carrinho de lanche, pode ser um empreendedor que tem uma empresa um pouco maior, de médio ou grande porte. Eu acho que o essencial é você definir a sua porcentagem de ganho para você precificar o seu produto. Precificou o seu produto, tirou os custos variáveis que você tem. Poxa, eu já tenho um custo, um valor do produto? Ok, beleza. Então, vamos entender o mercado um pouco mais. Então, esses são, eu acho que os primeiros passos para quem quer engatinhar, quer começar uma vida empreendedora, porque não é fácil, tem seus desafios no meio do caminho. Né? E tem também as questões de fluxo de caixa, como eu falei. Né? Então, isso são vários fatores assim que se você não parar, analisar e pensar e olhar uma forma macro para a sua empresa, acaba tendo um problema lá na frente. E assim, para quem não sabe nem a diferença de custo fixo e custo variado, porque eu percebo assim, né, quando fala das questões de custo, às vezes o cara não tem muita noção, ele sabe, a empresa custa tanto por mês, mas ele não separa, né? Sim. Então, para quem não sabe nem o beabá, né, vou imaginar o cara que está ali, ele é bom de vender, porque eu vejo muita gente assim, né? Existe um empreendedor de oportunidade, é o cara que vê uma oportunidade de negócio, preciso vender esse produto aqui porque está tendo saída no mercado. Sim. E o empreendedor de necessidade, ele não teve nenhum emprego, assim, não arrumei um emprego, vou ter que me virar. E aí ele, com a cara e a coragem, talvez ele é um bom vendedor, mas ele não é um bom gestor. E esse cara é um dos que não sabe a diferença disso. Então, para quem não sabe nem esse beabá, qual que é a diferença do custo fixo e custo variável, na sua opinião? Bom, o custo fixo é o custo do seu produto. O custo variáveis é aqueles escondidos, né? É aquele que é o transporte, o seu colaborador, a hora homem, né, que você vai ter. Então, os impostos que você vai ter ali no meio do caminho. Então, são os custos variáveis que você tem. O custo fixo é aquilo que você compra no fornecedor e está ali na sua nota fiscal. Então, eu acho que isso tem que ser considerado, sim, né, na hora de você precificar o seu produto e ser levado em conta, porque senão, às vezes, o empreendedor está perdendo dinheiro e não sabe. Está escorregando ali algum custo variável que ele não colocou na ponta do lápis e está passando e ele não está vendo. Isso é muito importante porque quando chega no final de um ano, né, de 12 meses, no período ali, você viu que quando você para fazer uma conta e vê que seus custos variáveis foram maiores ou até mesmo você não teve uma lucratividade legal, né? Poxa, eu perdi dinheiro, eu poderia estar pagando uma bonificação para o colaborador, eu poderia estar fazendo uma meta um pouco maior, enfim. Então, isso tem que ser considerado no momento de quando você está começando o seu negócio. E assim, para quem às vezes está nos assistindo, se pergunta, será que a minha empresa ela está saudável financeiramente ou não? Como eu venho do mercado de investimento e mercado financeiro, a gente sempre fala da reserva de emergência, né? Sim. E você tem que ter ali, você é empreendedor, talvez você poderia ter ali 1 ano do seu custo de vida investidos ali numa reserva de emergência. Sim. E pensando na tua visão, claro que isso vai ter uma variação entre os segmentos, margem de lucro de cada segmento, mas você acredita que uma empresa ser financeiramente saudável, o que ela precisa ter? Quanto do custo dela, né? Ela tem 1 ano ali de operação paga, como que funciona isso na sua opinião? Bom, na minha opinião, eu acho que para uma empresa ser saudável, no final do dia o empreendedor ele vai fazer o que é menos do que é mais. O que sobrou ali é caixa. Né? Então eu acho que assim, a partir do momento que começou a sobrar um caixa, né, passivo e ativo, né, sobrou um caixa ali, é isso que o empreendedor vai ver no final das contas, né, o que sobrou para mim.
Então, esse sobrar, né, vamos considerar aí você ter uma sobra de um ano, né, de pagando a sua operação. Eu acho que isso seria algo saudável para uma empresa. E para qualquer ramo de negócio, independente de números, né, se é um número um pouco maior, na casa dos milhões, ou dos 1.000, ou às vezes dos R$100, né, que seja, né, o empreendedor que está começando ali, ou com um carrinho um pouco menor de lanche, não sei. O que importa para ele vai é o menos e o mais, né? Sobrou ali, eu acho que essa sobra faz toda a diferença no seu dia a dia ali para você manter uma empresa saudável. Então, resumidamente, eu acho que é isso. E às vezes no início, Ricardo, às vezes a pessoa tem que fazer um investimento, tem que pegar um empréstimo no banco para começar e às vezes não tem um capital de giro. Quais os cuidados que a pessoa tem que ter na hora de pegar esse empréstimo no banco para ter o retorno disso? Como você vê? Sim. O brasileiro, eu percebo, João, que tem um pouco de preconceito com o banco. Sim. Né? Quando fala que você vai se capitalizar no banco, nossa, está faltando dinheiro na empresa. E, na verdade, às vezes não é, né, isso. Às vezes é para um investimento, às vezes precisa de uma injeção, é super normal, de um capital de giro, né? Para girar uma máquina, etc. Mas eu acho que isso é muito importante também, né? Você não ter esse preconceito em relação aos bancos, né? Porque às vezes, poxa, eu estou com caixa ali que sobrou, como eu falei, do ativo, do passivo ali, sobrou no final da linha, sobrou meu lucro. E às vezes, para que eu vou mexer no meu lucro, sendo que eu tenho o recurso do banco, que paga uma taxinha um pouco menor ali, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Se capitalizar no banco. É lógico, você tem que sempre fazer algo que caiba dentro do seu fluxo de caixa, né? Vamos pensar, o empreendedor não pode pensar em fazer uma dívida gigantesca onde que não está dentro do seu padrão, né? Fazer um passivo muito grande. Né? Então, eu acho que isso tem que ser bem lembrado, né? Para a sua dívida não exceder aquilo que você tem de pagamento mensal. E aquela máxima, né, Vitor? Erre muito, nunca nas mesmas coisas, erre rápido e erre barato. Muitas vezes a pessoa ganha um dinheirinho ali de uma herança, do acerto, e pega e investe tudo de uma vez no negócio. E às vezes esse negócio não dá certo de primeira e a pessoa desanima, fala, não sei se isso é para mim e tal, e aí fecha e traumatiza de empreender. A importância de fazer pequenos testes, né, assim, MVPs, né, que a gente chama Mínimo Viável Produto, para fazer isso daí. Sim, verdade. Eu acho que isso tem que considerar. Porque, às vezes, como você falou, tem muito empreendedor traumatizado, né, com o mercado. Mas que, na verdade, não estudou o mercado, não sabe, não entendeu o seu cliente, não entendeu o mercado. Né? Não testou. Exatamente. Eu acho que se você entende realmente qual o público que você atende, qual o mercado que você está atuando, né, quando você começa a entender de números, né, no sentido de que entrou tanto, saiu tanto, né? Minha conta é essa, está fechando, meu negócio está fechando, tá ok? Beleza, eu acho que isso é importante, porque às vezes a gente pode se deparar com uma frustração, né? E aí acaba que não vou para esse mercado, empreender no Brasil é difícil, né? Joga a culpa no governo, enfim. Sim. Leva um certo tempo também, né? Exatamente. Não é do dia para a noite, né? Sim. Eu vi recentemente um podcast onde o Flávio Augusto, no qual considera um grande mentor, a gente sempre acompanha os conteúdos dele, e ele estava falando sobre essa questão, né, de empreender no Brasil e empreender fora, mas a diferença, ele fez uma pesquisa, eu não me recordo os dados, talvez vocês saibam, mas enfim, não precisamos aqui se apegar exatamente aos dados, mas ele tem uma estatística que mostra que muitas das empresas dentro dos 10 anos, elas fecham no Brasil, não lembro se é 80%, muitas delas desaparecem dentro dos 10 anos, né? Tanto que tem aquilo, né? Passou dos 10 anos, é igual o aniversário de 1 ano de um filho, né? Tem que comemorar, porque, 10 anos de empresa, o cara tem que tirar o chapéu porque ele enfrentou ali, né? Uma década de empresa. E aí ele foi pesquisar na Europa, nos Estados Unidos, ele viu que não era muito diferente. 70 e poucos %, 77%, ou seja, eu não me recordo o número em si, mas a diferença era pouca. Assim, aí ele resume falando, cara, empreender é difícil mesmo. Né? Porque tem que testar, tem que ter a paciência, que às vezes o cara está próximo de acertar a curva ali, acertar o processo comercial, acertar o processo de gestão, aí na hora que ele está perto pela ansiedade ou, vou mudar, vou fechar isso aqui. E às vezes o cara estava quase perto de ter ali uma grande virada de chave, né? Como que você vê esse cenário? Essa falta de paciência, de pôr a culpa nos outros. Vou abandonar isso aqui porque a culpa é... Como se nos outros países fosse fácil empreender também. Não é, né? Em todo lugar é difícil empreender, né? Em todo lugar tem seus desafios, segmentos diferentes, né? Então eu acho que isso tem que ser considerado. Mas o que eu percebo às vezes que os empreendedores não têm paciência de ver qual que é o payback, né? Eu tenho tantos anos para pagar a minha operação,
né? Alcancei o break-even, né? Que é o ponto de equilíbrio. Ok, beleza, mas eu tenho um payback ali que são tantos anos. Essa dificuldade de entender o negócio é onde, igual você mesmo mencionou, quebra o negócio. Então, eu acho muito importante isso porque o empreendedor ele está gerando emprego, está gerando renda, movimentando a economia onde ele está. Então, isso é uma junção de várias coisas, né, que deve ser considerado, que não depende somente dele, depende dele sim, né? Eu diria 80%, mas depende também do mercado externo, depende do momento da economia e tal, mas você não pode jogar a culpa no momento que está, no momento que está passando o país, enfim, tem que se adaptar. O mercado é adaptável, né? O mercado, se você não se movimentar, não fazer movimentos que o mercado, qual que é a tendência dele, independente do segmento, do setor, né? Você tem que se adaptar dentro daquele mercado, porque senão o empreendedor morre. E aí acaba acontecendo frustração, acaba acontecendo uma ansiedade de querer ter retorno logo, mas não, tem que ter uma paciência, tem que ter o momento certo, e cada segmento tem o seu payback ali a ser considerado. Então, acho que é muito importante isso, no momento que o empreendedor, de ter essa paciência, de não deixar a ansiedade tomar conta e acabar que esses fatores aí sejam interrompidos o negócio. E é até interessante que vários momentos da economia você vai perceber que o PIB está caindo e tem empresas crescendo, né? Que o pessoal acredita muito assim, se estamos numa crise financeira é como se as pessoas estão rasgando dinheiro. Não, ele vai mudando de mãos. E aí vai muito também da visão do empresário, não ficar só naquela bolha do negócio dele, né? Porque olha que interessante, ô João, o Ricardo, ele tem uma empresa de purificador de águas. Ele foi empreendendo um outro ramo totalmente diferente. Sim. Então, essa diversificação, ela é importante também. Porque já que o dinheiro está mudando de mãos e vai mudando o tempo todo, por que eu não posso ter uma outra empresa de serviço e tudo mais? Quando o cara tem um perfil mais arrojado, já está mais equilibrado, né? Como que você enxerga isso? Essa diversificação na hora de empreender, dado em vista que uma empresa... Porque tem aquilo também, né? Às vezes o cara quer criar 3 negócios, nenhum deu certo, né? Nenhum está 100% redondo. Ele já está nenhum, não, eu vou abrir o outro. E aí a gente vê que o cara acaba... Palha brasa, né? O famoso palha. Tem um monte de brasinha, mas nenhuma pega fogo. Nenhuma assim fala, aquela deu certo. Mas o cara que está estabilizado, como que ele pode olhar para o lado e falar assim, peraí, eu também quero ter um pedacinho de um outro segmento, porque eu quero ter essa diversificação. Porque se vier uma crise que afete o meu segmento, aquele outro não, né? É a famosa diversificação que a gente vê nos investimentos, mas como que você vê isso no empreendedorismo? Sim. Bom, Vitor, aquele ditado, né? Eu não posso colocar os ovos num cesto só. Então, eu tenho que diversificar. Isso para qualquer empreendedor, né? Então, como você mesmo mencionou, eu saí do comércio para ir para gelateria, totalmente diferente daquilo que eu estava habituado. Mas, para o empreendedor, isso é muito importante porque, em um momento de uma crise, em um momento de dificuldade, você tem outros recursos, né? Você tem outros lugares para colher aquilo que você está plantando, né? Igual você mencionou, a gente também começou a investir no mercado imobiliário de São Paulo, onde tem uma oportunidade gigantesca no mercado imobiliário de São Paulo. Muitas pessoas não conhecem como que é o mercado imobiliário, mas você anda numa rua, tem prédio subindo. Você anda na outra, tem prédio subindo. Então, assim, é um mercado muito grande. E o meu TCC, inclusive, na FAAP, foi sobre o mercado imobiliário, onde eu falei de fundos imobiliários, falei do mercado imobiliário do Brasil, no modo geral. E aí foi onde eu cheguei em São Paulo. Eu falei, poxa, é uma oportunidade aqui para a gente explorar, né? Então, a partir do momento que você começa a diversificar os seus investimentos, né, você começa a trabalhar de uma forma mais diversificada, o risco começa a ser menor, né? Ser menor no sentido de que, poxa, pode vir uma pandemia, pode vir um momento difícil, uma crise diferente, uma crise sistêmica, onde que vai atingir todo mundo. Uma canetada do governo, né? Você não sabe. Então, o risco é menor para você. Então, você, poxa, atingiu um setor aqui que eu estou atuando também, mas eu tenho outro para tirar ali os meus recursos que eu comecei a investir. Eu acho que isso é bem importante também. Gostaria de voltar num assunto aqui, que a gente conversa muito com o empresário praticamente todo dia, todo momento, e inclusive entristece, porque muitos deles já estão aí na casa dos seus 100K de faturamento, às vezes até um pouco mais, e ainda muitos estão misturando dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. Eu sei que você já comentou isso, mas se a gente conseguisse trazer uma dica prática, porque o que eu vejo, não é tão fácil do cara sair desse ciclo.
Porque para ele sair desse ciclo, às vezes o que ele está tirando é muito maior do que aquele percentual que ele deveria tirar. E aí ele não tem que fazer simplesmente assim, vou parar de tirar. Não, porque isso afeta a vida pessoal dele. Já comprometeu. Então o cara está com um custo de vida pessoal, CPF muito alto, e aí ele quer sangrar a empresa. E aí como sair desse... Porque eu vejo que é uma corrida dos ratos, né? Ou um ciclo vicioso que é muito difícil de sair. Se você pudesse ter 1 ou 2 ou 3 táticas aí, o que você diria para o cara que está sofrendo com isso? Bom, é difícil porque eu diria assim que muitos empreendedores que estão começando faz isso, né? Infelizmente. Mas eu acho que dica prática é difícil você dar, né? Porque vai muito também de cada empreendedor para empreendedor. Se ele quer ver o negócio dele crescer, se ele quer ter uma proporção um pouco maior do seu negócio, né? Se ele focar no seu negócio, você vai ter resultados bons, né? Você vai ter números melhores. E, consequentemente, na sua pessoa física, você vai ter mais retirada. Então, assim, uma dica prática, né, no modo geral, é você parar de fazer isso, né? Mas o quanto antes, né? E também, assim, focar no crescimento do meu negócio. Esse é o primeiro passo. Eu preciso focar no crescimento do meu negócio, que consequentemente vai ser algo que vai retornar para mim na pessoa física. Na questão de porcentagem, como você mencionou, eu acho que isso tem que ser muito bem estabelecido. A porcentagem padrão, eu acho que não existe assim, né? Porque vai muito de cada setor, né? Vai muito de cada um ali. Mas você tem que estabelecer uma porcentagem padrão, independente se foi um mês bom, um mês ruim, um mês que não vendi legal, poxa, não vendi bem. Mas ele tem uma porcentagem padrão, independente disso. Foi um ano excepcional, tal. Tá, tudo bem, né? Ninguém é de ferro também, né? Pode ser, né? Eu tiro um pouquinho a mais, mas isso estou falando coisas que são na prática, né? Isso não é normal, não tem problema. Mas desde que não afete aquilo que você tem almejado como crescimento da empresa. Então, eu acho que, de forma resumida, é você focar na sua empresa, primeiramente. E desfocar a pessoa física, né? Porque por trás do CNPJ existe um CPF, isso é fato. Mas se o CNPJ não ter uma boa performance, o CNPJ vai morrer. A importância, o Gustavo Cerbasi fala muito de viver um degrau abaixo do padrão de vida que realmente gostaria de viver, principalmente para quem está começando, né, Ricardo? Sabe, juntar a família e falar, pessoal, vamos apertar um pouquinho esse mês aí, vamos cortar uns custos porque o pai precisa fazer uns investimentos e tal. A importância disso, assim, de você ter esse padrão no início, sabe, sonhar grande, mas começar pequeno. Sim. Você que começou também pequeno e hoje chegou onde você chegou, que dica você dá para as pessoas que estão começando? Bom, eu comecei como office boy, né? Sim. A minha vida eu fui office boy, ralando no sol, no escritório de contabilidade. E eu acho que a dica básica é você estar dentro do seu padrão. Né? Faça aquilo que está dentro do seu padrão. Não adianta você dar um passo acima, sendo que você não consegue fazer. Eu acho que, como você falou da família, a família tem que abraçar essa causa também. Porque, às vezes, o pai abraça, mas a mãe não está abraçando a causa. Né? A mãe está gastando, às vezes, mais que o pai. Né? Ou vice-versa. Né? Então, acho que a família tem que abraçar a causa. Né? O pessoal tem que falar, não, vamos lá, vamos se juntar, vamos fazer, porque senão o negócio não vai rodar. Né? Eu vejo assim, é muito do que era para ser normal, porque hoje em dia as pessoas têm um grande padrão, né, as famílias, de conversar sobre dinheiro, né? Do cara chegar e falar para a esposa o quanto ganha, ou falar, vamos dar uma segurada. E, na verdade, o que era para ser uma vida financeira no CPF organizado é a mesma coisa no CNPJ. Se for parar para analisar, sim, a gente parte do pressuposto que tudo vem da organização, né? Então, assim, é muito importante isso que vocês estão falando, porque se você não vender a ideia dentro de casa, não fazer um acordo, amor, é por um tempo. Né? Vamos fazer sacrifício por um tempo. E a empresa precisa respirar. E se a empresa não respirar, daqui a pouco ela fecha. Sim. E olha a gente voltando, né, no degrau de baixo. Ou lá no início, né? Nem degrau de baixo. Às vezes não tá nem... O cara tá no 5º degrau, não vai ter que voltar no 4º. Ele vai lá pro primeiro ou menos um, né? Sim. Dependendo do tombo, né? E quanto maior o degrau que você tá, também mais fácil a questão do tombo, né? E só fazendo uma pergunta aqui, porque tudo quando a gente vai falar de finanças, né? Dentro da empresa, a gente vai falar de margem de lucro, percentual aí para fazer retirada de prolabore, tudo isso precisa de uma planilha. Sim. Né?
que você tem para falar para o cara que não gosta de planilha? Tem solução? Tem alguma mágica? Ou você vai falar, não tem jeito mesmo, você vai ter que encarar a planilha. Como que é isso? Bom, eu acho, Vitor, que o primeiro passo, né, as planilhas são muito, muito importantes, sim, Excel ajuda muito, mas eu acho que tem que buscar um sistema, né, um ERP. Sim. Para você, dentro do seu segmento, né, você procurar um sistema que controle tudo isso, que te dá os resultados ali, além das planilhas também, é muito importante. Eu sou o famoso planilheiro, gosto de planilha. Também. No meu computador tem muita planilha lá. Mas eu acho que o essencial para uma empresa tem que ter um sistema que está operando ali no dia a dia para separar o que você comprou, o que você vendeu, né? Qual foi o seu resultado, a sua lucratividade, sua porcentagem de ganho, enfim, markup, enfim, tudo aquilo que controle dentro do sistema, né? Que deixa algo mais profissional à empresa. Porque às vezes é um dos fatores que os empresários pecam também. Deixa que eu faça aqui num papelzinho, né? Ainda tem isso, né? Eu assim presenciei recentemente, eu estava numa cidade pequena, né? No interior de Minas, e eu presenciei o cara fazendo ainda no papel, né? Um mercadinho pequeno, tudo bem, mas ainda está no papelzinho ali, né? Então eu acho que nós estamos em 2005, né? Existe muito sistema que dá para você operar, né? Barato, acessível, né? Para qualquer empresário, para qualquer empreendedor que está começando. Porque quando você começa no papel ali, né, o negócio, se você não controlar de forma correta, vai... Se no sistema é difícil às vezes, né? Imagina no papel. Então eu acho que é essencial isso. Tudo que você não consegue medir, você não consegue gerenciar. Como é que você vai gerenciar aquilo que você não mede, não tem um relatório e tal? Verdade. Além da falta de organização das empresas, que é o que a gente falou ali, do empresário com esse lado financeiro, você acredita que um outro grande problema é não saber precificar? Porque eu vejo muito isso assim, eu tenho uma loja de roupa, então eu vou comprar por 100 e vender por 200 porque o outro também faz isso. Então assim, às vezes a pessoa, você falou, não faz conta. E, além da organização, que eu vejo que, eu estou vendo que aqui no podcast está se desenhando algumas fases, né? A questão da organização, que acredito que é o principal, e depois dentro disso já começa a entrar um pouco na estratégia de negócios mesmo, né? E você acredita que precificação é um dos principais erros que faz o cara perder dinheiro ou não ter uma empresa lucrativa? Sim. A precificação, como eu falei, você tem que definir a sua porcentagem. O primeiro passo para você precificar um produto, você tem que definir a sua porcentagem dentro do seu setor. Definir a porcentagem, vejo aquilo que eu tenho de custos variáveis, né, custo fixo, e assim você começa a precificar o seu produto. Porém, às vezes tem algumas coisas que estão escondidas, né? E o empresário está perdendo dinheiro. Então eu acho que é essencial e é onde que os empresários pecam, sim. Eles pecam para precificar o seu produto. E às vezes o produto, eu vou basear no meu concorrente. Não. Às vezes o seu concorrente está numa região diferente da sua, né? Que a renda da sua cidade, a economia é totalmente diferente do seu concorrente. Então eu acho que tem que pensar, analisar cada situação. Então, para você precificar um produto, tem que ser analisado vários fatores. Mas o fator principal é você definir a sua porcentagem de ganho. Definir a porcentagem de ganho, custos variáveis, custo fixo, né? Faz todo o processo. Existe uma conta para ser feito isso, mas a gente está falando na prática do pequeno empreendedor, né? Então, o pequeno empreendedor tem que, no final do dia, é isso. Faz a sua porcentagem, seus custos variáveis e custos fixos ali, define o seu produto baseado no lugar que você está. Né? Porque se você basear no seu concorrente, às vezes o seu concorrente está elevando o preço dele, mas às vezes pode estar até fora ou até menos daquilo que você imagina. Você falou uma coisa aí que eu faço uma compra em 6 vezes, eu compro do meu fornecedor para pagar em 6 vezes, mas eu vendo para o meu cliente em 10. E aí tem muita gente que antecipa, né? Eu vou antecipar esse negócio aqui e aí na antecipação ele vai perdendo cada vez mais a margem, né? E tem outros casos que não dá para antecipar. Muitas vendas ainda, por incrível que pareça, são os famosos carnezinhos, né? E ainda tem empresa, principalmente do varejo, roupa feminina, que é muito assim. Então assim, isso gera o tal do descasamento do fluxo de caixa, né? Quando eu fui pesquisar sobre essa palavra, eu falei, descasamento do fluxo de caixa, né? É um nome assim, para quem não sabe o que é, ou para quem, a gente acabou de explicar aqui o que é, mas como sair desse descasamento? Eu paro de vender em 10, eu busco um empréstimo para fazer um capital de giro, porque eu não tenho nada, estou comprando em 6, ou estou começando agora, compro em 6 para vender em 10, ou eu adianto o cartão, enfim. Qual que é a melhor estratégia? Sim. Na minha opinião, o capital de giro.
O capital de giro, eu acho que isso vai dar um fôlego para você, uma injeção no seu caixa, porque você tendo um capital de giro, você consegue acessar ao seu fornecedor até um desconto a mais. Né? Você tem um desconto com o seu fornecedor, você consegue ali ter um caixa um pouco melhor e vender a um prazo que é adaptável no seu setor. Né? Porque, vamos supor, o comércio, vamos citar o exemplo do comércio. O comércio hoje é 10 em 12 vezes. Né? E o cliente vai passar em 10, 12 vezes. Só que o comércio você compra do seu fornecedor em 2, 3 vezes. Entendeu? Então, como você falou, tem esse descasamento do fluxo de caixa. Né? Então, eu acho que é muito importante você tem que ter uma reserva, né? Esse caixa para trabalhar só com compra do seu produto e com esse descasamento de fluxo de caixa. Porque, na minha opinião, quanto menos você perder a sua margem, é melhor. Porque você perde já na maquininha de cartão e você vai perder também na antecipação. Então, são 2 taxas que você vai ter. Dependendo aí da forma de pagamento, você está perdendo 12%, 10%. Né? Então, é melhor você ter um capital de giro pagando para o banco ali seu 0,5, exemplo, tá? 0,5 para o banco ao mês, né? E não tendo a perda desse 10%, 12% que você vai ter que fazer uma antecipação e também perde lá na ponta, lá quando o consumidor está comprando. Então, na minha opinião, o capital de giro é muito importante nesse momento. Você ter ali um caixa onde você, para movimentar somente essa questão, compra versus fluxo de caixa e para não ter esse descasamento do fluxo aí. E você tem um poder maior de compra, né? Muitas vezes você ganha mais na compra numa negociação com o fornecedor. Sim, numa vista você vai conseguir comprar melhor. Né? Você tem um dinheiro na mão, você vai no seu fornecedor, você pode ter um desconto ali, uma porcentagem legal. Né? Então, esse descasamento é muito importante, que é um dos fatores que, na minha opinião, os empreendedores pecam muito. Quebra muita gente com isso. Muito. Falando sobre uma coisa que a gente ama, só que não, né? Impostos. Quais são os impostos que, na sua opinião, mais pesam para as pequenas empresas? Acho que todos, né? Todos eles. Imposto é roubo. Exatamente, todos eles. Bom, mas do modo geral, Vitor, eu acho que imposto de renda. Né? Imposto de renda, eu acho que... É lógico que dentro de uma empresa você tem o ICMS, tem DAS, né? Dependendo do segmento ali, né? Tem ISS, então tem muito imposto. Né? No Brasil, a carga tributária é muito pesada. Então, a gente tem que fazer, a gente já tem, como eu falei, a gente tem que se adaptar ao mercado. Então, infelizmente, assim, a gente é muito pesado para o empreendedor, que é um dos fatores que, às vezes, os empreendedores assustam. Poxa, eu vou empreender, mas a carga tributária é muito pesada. Né? Eu não aguento, né? Eu estou tentando empreender aqui, estou vendendo, meu preço está legal, estou dentro do padrão, mas meu imposto está muito alto. Aí assusta, o cara vai e fecha. Mas, na verdade, assim, os impostos, existe muita consultoria de impostos hoje que consegue fazer, aí te ajudar no dia a dia, o empreendedor. É só o empreendedor precisar. Mas, na minha opinião, eu acho que o imposto de renda aí é um dos piores, come, né? Legal. Né? E tem muita gente, né, João, que começa um negócio ali como MEI, porque ele está iniciando, então ele está ali tranquilinho da vida, ele começa a crescer, aí ele, não vou migrar agora não, deixa o pau torar, né? Só que muitas das vezes o cara pode ser pego aí, né? Sim. E se ele for pego, talvez no momento errado, a casa cai pro lado dele, né? Porque aí vai puxar tudo retroativo, esse cara vai ter que pagar multa e tudo mais, então... Como que esse empresário, é melhor levar tudo certinho? É uma pergunta bem delicada, mas é melhor levar tudo certinho para evitar ser pego nessas surpresas aí? Eu acho que, Vitor, independente de governo, né, se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, o Brasil é um país muito rico. Né? O Brasil tem muito recurso. Né? E o Brasil é um país de vencedores, porque se você parar para analisar, tem muito empreendedor no Brasil, muita gente que empreende. Né? Muita gente que tenta, que rala. Diferente que nos outros países, né? Que são países de primeiro mundo, né? Pega os Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo. Tem muito empreendedor? Tem, mas tem muitos recursos a favor dele. O Brasil não, o Brasil sempre rema ao contrário, né? Então, incrível, né? É incrível. Então, assim, eu acho que é adaptável, né? Então, para qualquer empreendedor, você olhar para os impostos, olhar para o governo, né? O seu negócio não vai crescer. Então, fazer tudo certinho, eu acho que
tem que ser feito. Se tem que ser feito dessa forma, vamos fazer. Se por mais assim que hoje a gente vê o Estado, né, tendo controle de tudo que você faz dentro da sua empresa. Então, está tudo muito... É difícil o cara hoje comprar uma nota, compro por tanto e aí não vou pagar imposto disso, né? Vou esconder a nota. Antigamente tinha muito isso, né? Não, manda para a contabilidade essa nota não, porque essa nota é grande, né? Então, antigamente... Hoje em dia passa tudo pelo Cefaz aí, né? Então, é bem complicado. Então, vamos fazer tudo certinho que... A melhor coisa, né? Tudo ok. Pensando assim em expansão, vou expandir a minha empresa, né? Você fez isso, você tinha a unidade lá de Sertãozinho, tudo mais, quando você assumiu ali junto com o seu sogro, você assumiu a questão da gestão, você já tinha em Jabuticabal, né? Já tinha. Aí depois você foi para Matão. Então, mas para o cara que está numa portinha, uma empresa pequena, ele começa a crescer. Sim. Qual que é o momento, olhando pela ótica financeira, que ele olha e fala assim, agora é a hora de eu ir para uma empresa maior, contratar mais gente, ou abrir a segunda unidade, ou terceira, enfim, como você fez, vai na cara e na coragem, no feeling, bateu no coração, eu vou, ou tem que ter um planejamentozinho financeiro, como que é isso? Além do financeiro, também tem que ter um planejamento de entender o mercado, né? Entender o local que você quer estabelecer uma nova unidade. Mas assim, se tratando de um comércio, vamos falar de comércio, né, que é o meu dia a dia, eu acho que primeiro você tem que fazer uma pesquisa de campo, né? Entender melhor onde você quer expandir, né? Se é uma unidade dentro da sua cidade, porque às vezes você está numa cidade aí de 200 mil habitantes, mas a sua unidade está numa ponta, numa região centralizada, e você consegue ter uma outra unidade numa região Zona Sul, Zona Norte, exemplo, né? Então, eu acho que tem que entender aonde você quer estabelecer o seu negócio. Se tratando de uma empresa um pouco maior, eu acho que tem que ser considerado uma parte mais de verticalização, né? Mas olhando para um comércio, como você mesmo citou, eu acho que tem que ser analisado, tem que ser bem estudado o campo onde ele quer empreender. Legal. Ricardo, se pudesse ser uma dica, só uma, sei que de todas, mas é o desafio aí para você. Sim. Uma dica, uma pessoa que quer ter uma empresa próspera, uma empresa bem financeiramente, qual seria? Organização. Eu acho que organização é tudo, né? Você ser bem organizado, desde você atender o seu cliente, desde a porta que você está limpando para o cliente não tocar na maçaneta que todo mundo está relando ali, né? Isso que a gente considera muito, né, nas nossas unidades, ter o cliente ter essa experiência do cliente, né? Essa organização, dele sentar numa cadeira legal, dele respirar um ar-condicionado um pouco mais agradável, né? No nosso caso, a gente leva um purificador de água, é leveza, é pureza, né? Então, trazer essa experiência para o cliente, né? Isso é muito importante. E essa organização, do modo geral, organização de fluxo de caixa, organização de um RH, organização de ter um foco do cliente, né? A jornada do cliente, né? Poxa, eu vou desenhar a jornada do cliente aqui, desenha tudo, né? Faz tudo bem organizado. Que vai ser sucesso, não tem como. Poxa, pesquisei o campo, vou abrir minha empresa, organizei meu foco do cliente, organizei o meu público, tá tudo ok, tudo certo, né? Acessível para todo mundo, né? Tá legal, ar-condicionado ok, então manda bala, vai dar certo. Então, resumindo, organização. Organização, né? E assim, qual que é a maior lição? Você falou, comecei como office boy e hoje você está onde você está. Qual que é a maior lição dessa tua vida empreendedora? De tudo que você já passou. É sempre ouvir as pessoas, né? Sempre ouvir. Importante. Ter o ouvido aberto, ser aberto para novas coisas. Porque se você for uma pessoa orgulhosa, né, você não ouvir as pessoas, não ouvir... Poxa, eu tenho um conhecimento um pouco maior do que o outro, mas às vezes ele tem algo para oferecer para mim. Né? Por que não? Claro. Eu tenho uma pessoa um pouco mais velha que pode oferecer experiências para mim, que pode oferecer algo que vai agregar algo na minha vida, né? Independente do mundo empreendedor, mas uma lição de vida, algo que vai fazer com que seja importante para mim. Então, eu acho que é você ouvir, é você não ter uma presunção, não ser orgulhoso, que isso conta muito para qualquer empreendedor e para qualquer pessoa também que quer vencer na vida, né? Se importar, porque atrás de cada funcionário tem famílias por trás, né? Que dependem daquele negócio. Então, cuidar dessas pessoas, que essas pessoas vão cuidar do seu negócio. É verdade, é verdade.
Eu não lembro se foi exatamente da Colgate, mas não sei se vocês já ouviram uma história que... Sorriso. Da Sorriso? Que Sorriso. Tava todo mundo lá tentando... Você sabe melhor essa história, João? Conta como foi os detalhes. O pessoal tava querendo, na época da Colinos, né? Colinos depois virou Sorriso. Da pasta Colinos queriam melhorar as vendas. Estavam vendendo pouco. E aí, na reunião entre empresários, tal, início a faxineira falou, por que vocês não aumentam a boca da pasta de dente? Porque vai sair mais, vai vender mais. Uhum. Então, uma faxineira, né, que estava ali nem participando, teve uma ideia que valeu milhões dessa reunião. E ela estava de fora, saber ouvir, é o que você falou. Sim, olha que legal. Eu acho que isso é importante, né? Você saber ouvir as pessoas, ouvir que para quem tem algo para oferecer para você, independente da classe social, independente do sexo, independente de qualquer coisa. Eu acho que você ter ouvidos abertos para novas ideias, que é uma lição que você leva para a vida aí. Com certeza. João, que papo gostoso, hein? Foi top hoje. Muito bom, muito bom. É gostoso falar com pessoas que entendem o que está falando. Exatamente. Ricardo, gostaria de agradecer aqui. Eu que agradeço. Você aceitou o convite, veio aqui, conheceu o nosso espaço, participou, né? Foi um dos primeiros convidados, inclusive, a vir, tá? A gente fica muito feliz mesmo. Como é que o empresário que está te assistindo, como que ele te acha na rede social? Bom, o Rick Rocha, né? Tá lá no Instagram, o Rick Rocha. Tá? Eu tô lá disponível aí para quem quiser bater um papo comigo, né? Pra gente estar trocando ideia aí. Estamos à disposição. Muito bom. E obrigado pelo convite, né? Estou à disposição mais uma vez. Só chamar que a gente está aqui. Um sorvete lá com você lá. Bora lá. Com certeza. Não é sorvete, João, é gelado. Muito bom, muito bom. Maravilha. Você de casa, gostaria de agradecer. Você que assistiu, que nos ouviu até agora, muito obrigado. Se você está vendo no YouTube, já sabe, se inscreva aqui, toca o sininho, deixa o seu gostei, compartilha também com aquele seu amigo empresário, empreendedor ou aquele seu amigo ou amiga que está querendo empreender. É importantíssimo isso porque é a gestão financeira, é pelo dinheiro que as coisas começam, né? Então já começa da forma certa, organizado e tudo mais. Então, papo excelente, clica aqui no compartilhar, manda para aquela pessoa que você sabe que precisa. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, um abraço. Valeu. Até a próxima.